No Evangelho de João, no capítulo 1, começa dizendo assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Aqui nós vemos João dando uma introdução de Jesus, nos apresentando Jesus como ele de fato é, a palavra. Jesus, ele é a essência de Deus da palavra. E é quando a gente remete ao Evangelho de João, quando João começa a falar de Jesus sendo a palavra, e uma revelação poderosa em relação a quem ele é. E que depois de ser revelado que ele é a palavra, ele também fala que ele é a fonte de vida. E depois que ele é a fonte de vida, ele fala que essa fonte trouxe luz, ou seja, Jesus é luz para todos nós, para nos iluminar, para nos direcionar, para dar para cada um de nós um caminho. Então João ele começa a dizer acerca de Jesus de uma forma que você e eu precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Jesus como sendo a palavra, sobre quem ele é, o Criador, o detentor de poder na voz, o detentor daquele que pode fazer todas as coisas. A gente precisa conhecer esse Jesus que já existia antes da criação do mundo, como foi dito aqui no Evangelho de João, porque foi por meio dele que todas as coisas foram feitas. A palavra do Senhor diz que por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Nos criou tudo, né? E ele fez todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele planejou, ele estimou, ele desejou todas as coisas, inclusive você e eu. Mas no decorrer da nossa vida, do nosso conhecimento, da nossa vivência, nós precisamos também, além de conhecer Jesus como sendo a palavra, aquele que criou todas as coisas, nós precisamos conhecer Jesus como fonte de vida. João ele nos revela Jesus como uma fonte de vida. Quando a gente começa a pensar sobre fontes, sobre origens, né, de águas, quando a gente fala, né, começa tão pouquinho, né, ali a fonte de um rio, a fonte de algum riacho, ela é muito simples, né, ela começa pequenininha, mas é por causa dela que no fim ela deságua no mar e as fontes são poderosas e produzem muitas águas. Então quando ele fala que ele remete Jesus como a fonte de vida, a gente pode entender assim que pode começar nosso relacionamento com Deus, de vivência com Deus de uma forma simplória, de uma forma até humilde, digamos assim. Mas à medida que nós vamos vivendo e nos aprofundando nele, conforme a gente vai mergulhando através nessa fonte, a gente vai descobrindo vida. E Jesus Cristo é a vida que a gente precisa. Jesus Cristo é a vida que você e eu precisa para viver uma vida cheia de paz, uma vida cheia de esperança, uma vida que nos gere contentamentos. Então Jesus é a fonte de vida. E a palavra de João nos apresenta Jesus de uma outra perspectiva. Ele diz aí: essa fonte trouxe luz para todas as pessoas. E é nesse ponto que eu quero me ater um pouco com você, porque talvez você e eu estejamos ainda numa escuridão que a gente não tem percebido que está ficando escuro, que está ficando estranho, né? Nosso relacionamento com Deus pode estar perdendo um pouco do brilho, perdendo um pouco do foco, e a gente fica observando assim, como que se Jesus é a fonte de luz, e se a gente está em Jesus, por que a nossa vida não está brilhando? Por que a nossa vida não está iluminada? Por que nossos passos, os nossos caminhos, as nossas atitudes não têm nos levado a experimentar essa vida diferente que Jesus tem proposto para cada um de nós? A fonte de luz. E ele diz assim, e Jesus é a fonte de luz que ilumina todas as pessoas. Não é uma classe elitizada que recebe a luz de Jesus. Não são só os mais bonitos, ou os mais santos, ou os mais especiais. Não. A luz do Senhor, ela veio para iluminar todas as pessoas. E quando a gente entende que esse Jesus, ele trouxe luz, justamente para que a gente não perca, não caia no engano da escuridão.
O diabo ele quer trazer escuridão para as nossas vidas, e é claro que é de uma forma muito sutil. Às vezes a gente não vai perceber de imediato o quão em trevas nós estamos quando nós deixamos de nos relacionar com a luz, quando nós deixamos de nos relacionar com o brilho da luz de Jesus, quando a gente deixa de vivenciar e experimentar o que essa luz tem para nós, quando começamos a aceitar coisas que antes eram desagradáveis, coisas que antes nos incomodavam hoje e aceitar hoje elas como coisas normais, deixando a luz de Deus sendo apagada dentro do nosso coração. A luz de Deus não apaga. A luz de Jesus ela jamais vai ser apagada. O próprio João diz, olha, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Né? Jesus continua brilhando, ele continua sendo a luz. A Bíblia remete ele como o sol, né? O sol da manhã, o sol da justiça que brilha, né? Que é forte. A luz dele não apaga. As trevas até tentaram apagar o brilho dele, a luz dele, mas não conseguiram vencer. Jesus continua brilhando. Ele é a luz que ainda continua nos iluminando. Ele é a luz ainda que continua nos mostrando o caminho. O salmista diz assim, né? Luz para os meus pés e a tua palavra, e lâmpada para os meus caminhos. Né? E ele então faz menção ali da palavra, da luz, né? Ou seja, quando nós estamos com Jesus, nós não erramos o caminho, nós não erramos a rota, nós não erramos as diretrizes que o Senhor impõe para nós. Mas conforme vai passando o tempo, eu tenho observado que nós temos permitido sim que essa luz ela esteja enfraquecendo. Ainda continua brilhando, mas ainda está num estado intermitente. Ela não está brilhando no seu vigor, ela não está brilhando na sua essência dentro das nossas vidas, porque nós temos permitido com que a luz do Senhor venha se apagando pouco a pouco. E é algo para a gente refletir, algo para a gente pensar um pouco mais. Como que a gente tem deixado essa luz que é Jesus dentro de nós perder o brilho? A gente tem que iluminar. Essa luz, ela foi feita para iluminar todas as pessoas. Essa luz, ela foi feita para que possa brilhar na escuridão, sabe? Aonde a gente levar Jesus, que é a luz, as pessoas possam ver claramente e viver a vida plena que Ele tem, sabe, para elas. Então assim, não deixe com que essa luz que tem dentro de você apagar. Brilhe a luz que está dentro de você. Deixa Jesus ser brilhante, sabe? Na sua vida, na sua essência. Você pode me perguntar, tá, mas eu não tenho mais o que fazer. Tenho que fazer. Sabe, quando a gente começa a observar e ler as Escrituras Sagradas, a gente vê que quando a gente começa a buscar ao Senhor de verdade, voltar ao primeiro amor, né, sabe, voltar à essência, a gente pode deixar com que reativar esse brilho, porque conforme a gente vai se aproximando da luz, mais brilhante a gente fica. Né? Com mais clareza a gente começa a enxergar as coisas, com mais clareza a gente começa a observar todas as coisas que estão à nossa volta. Então, quando a gente começa a viver uma vida com Jesus, fica fácil da gente perceber que a gente precisa mais dele, sabe? A gente precisa sair das trevas ou do caminho que tem nos levado para a escuridão, para chegar diante dessa luz. Se as trevas tentaram apagar o brilho de Jesus, eles vão tentar apagar o nosso também. Eles vão tentar fazer com que a gente desista, eles vão tentar fazer com que a gente pare, eles vão tentar fazer com que a gente deixe de brilhar a luz de Deus em nós. Eles vão tentar. Isso é um fato, sabe? Jesus disse, olha, se eles me odiaram, se o mundo me odiou, eles também vão odiar vocês. Se o mundo me aborreceu, eles também vão aborrecer vocês. Ou seja, isso é um fato que quando a gente carrega a luz do Senhor, quando nós estamos dispostos a ser canais de bênção para o Senhor, nessa geração, as trevas vão tentar fazer com que o nosso brilho apague. Sabe? Muitas vezes são de formas sugestivas. Você não precisa ler a Bíblia hoje. Hoje é só hoje que eu não vou ler a Bíblia. Você não precisa orar hoje. Só hoje que eu não vou orar. São essas formas de sugestões que a gente vem observando que vai apagando o brilho das nossas vidas, né? O brilho de Jesus em nós. Não que Jesus deixe de brilhar, não, é que a gente permite que a escuridão entre dentro do nosso coração. A gente tem permitido que a escuridão entre dentro da nossa alma, fazendo com que a gente perca o caminho da essência do Senhor. Então assim, deixa Deus brilhar na tua vida.
Volte para os caminhos do Senhor. Seja canal de bênção. Seja aquele que vai deixar com que a luz do Senhor brilhe na sua vida para que outros que estão na escuridão possam conhecê-lo. Como João Batista. Ele não era a luz, mas ele pregou sobre a luz. Ele falava da luz para as pessoas. Ele queria que as pessoas conhecessem quem era Jesus, a luz do mundo. Ele é essa luz verdadeira que ilumina toda a escuridão. E se você está em escuridão, você percebe que a sua vida com Deus hoje está um pouco escura, né? Você está andando um pouco em escuridão, volte para Jesus, sabe? Busque a Deus, busque a essência dele, sabe? Comece a ler a Bíblia. Eu não tenho força. Você não vai ter mesmo, porque as trevas estão impedindo você de fazê-la. Sabe, as trevas estão tentando impedir de fazer com que você busque a presença de Deus. Mas haja, sabe? Manifeste força, manifeste um querer contra as trevas. Jesus, as trevas não apagou o brilho de Jesus, não é só porque eles não, porque Jesus lutou contra isso. E Jesus lutando contra as trevas, ele permanece brilhando até hoje. Então, invista na sua vida com Deus. Insista no seu relacionamento com Deus. Não abra mão de ter uma vida com Deus por nada. Não abra mão de viver uma vida com Deus por qualquer coisa. Sabe? Ontem, no sábado, nós estávamos na igreja fazendo um estudo sobre o livro de João, e nós percebemos que às vezes nós estamos tão voltados para as coisas deste mundo, para as coisas do nosso desejo, dos nossos descansos, das nossas vontades, que nós acabamos esquecendo de buscar o que é realmente importante. Nós estamos deixando de viver um princípio que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é? Então que nós possamos voltar para as Escrituras e entender que é nela que nós precisamos mergulhar, e se a gente botar em prática as Escrituras, a gente vai se dar bem, porque a luz vai brilhar, e ainda que as trevas tentem nos paralisar, a luz do Senhor nós continuará brilhando e a gente vai continuar seguindo o caminho. Amém? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, Jesus nos ilumina a andar nele. Jesus continua nos ensinando a andar nele. E aquele que anda em Jesus tem garantias de vitória. Não sem lutas, mas a garantia de vitória é certa. Então que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no teu coração e que você seja abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém.